Hoje você vai saber um pouco mais sobre a famosa escritora Agatha Christie. Vamos lá para o vídeo? Esse é o... Hello, 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 eu sou o Gabriel e você está vendo mais um vídeo do Well Papo Londres. E hoje a Agatha Christie, essa famosa escritora, faria 130 anos. E nesse vídeo de hoje eu vou fazer um resumão da vida dela e vou te falar uma coisa, se você ainda não assinou o nosso canal, vem aqui embaixo, assina, dá aquela curtida, né, aquele like que a gente tanto gosta no vídeo e vamos lá com o vídeo então. Então vamos começar, né, gente? Agatha Mary Clarissa Christie nasceu em Torquay, na costa de Devon, gente, no dia 15 de setembro de 1890 e, lógico, é popularmente conhecida como Agatha Christie. Hoje, que é dia 15 de setembro de 2020, ela faria 130 anos. Ela é uma das maiores escritoras britânicas, né, gente? E é chamada de a Rainha do Crime. Ela é autora de mais de 80 romances policiais. Olha só o resumão aqui do currículo dela. Escreveu 19 peças e 6 romances. E ainda, segundo o Guinness Book, é a romancista mais bem-sucedida da história da literatura popular em número de livros vendidos. Ela simplesmente, gente, já vendeu mais de 4 bilhões de cópias, só ficando atrás de obras assim, singelas, né, igual Shakespeare e a Bíblia. Olha só o gabarito dessa mulher. A Agatha Christie, gente, ela é famosa por escrever romances policiais com desfechos aí impressionantes e inesperados. E é praticamente impossível para o leitor, né, ou para quem vê alguma obra dela, descobrir quem é o assassino. Eu nunca acertei. Lendo ou assim vendo algum filme dela, uma peça, nunca fui bem sucedido nisso. Agora vamos saber um pouquinho mais da vida dela. O pai da Agatha era americano e viajava muito. E sua mãe era tímida. E foi daí que a Agatha herdou essa sua personalidade de pessoa mais quietinha. O casal, né, os pais dela tinham mais 2 filhos, ambos eram mais velhos. Em 1896, a família se mudou para a França. E já desde cedo lá, galera, nos 8 anos, né, quando tinha 8 anos de idade, a Agatha foi educada só para estudar em casa e ela tinha diversos professores particulares, né? Ela teve uma ótima educação. Quando ela tinha apenas 11 anos, o seu pai morreu. E a partir de então, a Agatha começou a viajar para vários lugares do mundo com a sua mãe. Aos 16 anos, ela foi para uma escola em Paris, onde ela se destacou como cantora e pianista, né, numa escola de música, e ela sonhava, olha só, em ser cantora lírica. A mãe da Agatha lia muito para ela. E os livros que ela lia eram do Charles Dickens, do Edgar Allan Poe, da Jane Austen. E esses foram, né, os grandes influenciadores da escrita da Agatha Christie. A Agatha ela se casou em 1914 com um piloto de avião, o coronel Archibald Christie. E eles, gente, tiveram somente uma filha, a Rosalind, na qual teve um filho e que é o único herdeiro atual dela. Olha só que netão, gente, sortudo aí, né? E o Art, né, esse marido dela, enquanto exercia ali funções na Primeira Guerra Mundial, ela, gente, a Agatha, ela trabalhou num hospital e numa farmácia. E essas experiências já ajudaram ela a escrever muitos dos assassinatos, né, dos seus livros. E ela dava grande destaque ali também para o uso de veneno, que acho que ela acabou ali aprendendo no campo ali que ela trabalhava durante a Primeira Guerra. Nas suas obras, ela mencionava bastante coisa assim que era de comum uso nos seus livros, como vilas, aldeias, tinha sempre um médico e, lógico, tinha histórias envolvendo famosos detetives, que a gente vai saber aqui sobre eles daqui a pouco. O primeiro livro de sucesso dela veio em 1926 com a publicação de The Murder of Roger Ackroyd, tá? Esse livro ele só vendeu 5.000 cópias, que às vezes para a época era muito, né, gente? E já contava naquela época com a participação do famoso detetive, dentre vários, né, que ela escrevia, que era o detetive belga Hercule Poirot. E a gente vai saber sobre ele daqui a pouquinho um pouco mais, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho de alguns fatos bem interessantes e conturbados que aconteceram em 1926 na vida da Agatha, quando a mãe dela morreu nesse ano.
E nesse mesmo ano de 1926, ela se divorcia do marido. Depois aí que ele contou para ela que ele tinha uma amante. Daí, gente, aconteceu um fato bem inusitado. Ela desapareceu por vários dias, a Agatha. Isso é uma história muito peculiar que eu vou contar para vocês agora. Então o Art, né, o ex-marido dela, conta que tinha uma amante. E daí a Agatha, gente, decide vazar, assim, de uma hora para outra. Ela vai embora da casa dela numa noite, ela some do mapa só com uma pequena mala e ela vai dirigindo e de repente, gente, no dia seguinte, o seu carro foi achado, né, em um lago ali numa parte da Inglaterra com os faróis acesos dentro, né, desse lago. E dentro do carro, gente, foi achado a sua mala, foi achado um casaco de pele e a sua carteira de motorista vencida. Daí, gente, começou todo o bafo. Por quê? O seu desaparecimento, né, virou notícia em Surrey, nessa área da Inglaterra, em que o carro foi achado, e a polícia local deu ela como desaparecida, né, e ofereceu um prêmio de 100 libras, gente, que na época acho que era muito dinheiro. Para quem tivesse alguma informação, né, sobre ela, essa pessoa aí ia abocanhar 100 libras. Gente, olha esse fato interessante. Foi a primeira vez na Inglaterra que usaram aviões para buscar alguém desaparecido. Olha a importância desse caso que aconteceu naquela época. E é tipo assim, né? Muito chique, vamos falar a verdade, digno de um filme de suspense. Teve gente até mergulhadores, escoteiros, mas muita gente mesmo procurou por ela e teve um total de 15 mil voluntários nessa busca para achar a Agatha Christie. Olha só, gente, que interessante. Porém, que passam aí depois de 11 dias, né? Depois desse período de buscas, a polícia soube que ela estava hospedada num hotel que hoje é chamado Old Swan Hotel, que fica na cidade de Harrogate. E aí, gente, simplesmente tem relatos das pessoas que ficaram nesse hotel na época, que a Agatha chegou lá de táxi, né, no dia 4 de dezembro, com apenas uma malinha, e foi um dia depois dela ter fugido de casa. Ela deu um nome falso no hotel, e ela disse ser da cidade do Cabo Verde. Gente, olha só que história interessante. E aí no hotel as pessoas viram, né, a Agatha dançando, fazendo palavras cruzadas, conversando com as pessoas e lendo jornais. Porém, ela foi reconhecida nesse hotel por um cara chamado Bob Sanders Tapping. E aí, o que aconteceu? Ele abocanhou o prêmio de 100 libras, porque ele foi lá e avisou a polícia, ó, a Agatha tá aqui. Ele chegou no hotel, suspeitou, né, que ela era a Agatha e foi lá e perguntou: Oi, senhora Christie. Começou a puxar um papo e a Agatha Christie respondeu assim: Eu estou sofrendo de amnésia. Né? Ela começou a conversar com o cara e deu esse assunto que estava sofrendo de amnésia. Gente, analisando tudo isso, hoje em dia, né, várias teorias surgem para explicar o falso desaparecimento da autora, né, que algumas pessoas defendem, por exemplo, que tudo isso foi inventado, que tudo isso foi um grande golpe publicitário para aumentar a venda do seu livro The Murder of Roger Ackroyd, né, que tinha lançado semanas antes de quando ela desapareceu. Mas também, gente, vamos combinar, tem teorias que falam que realmente que ela sofreu o acidente de carro, né? Que não foi nada planejado. E aí ela perdeu a memória mesmo. E, enfim, gente, vai lá saber o que aconteceu com essa mulher. Ela deve ter aprontado alguma e vamos deixar aí para a imaginação nossa para saber o que é realmente que você acha que aconteceu nesse caso. Durante as suas viagens, gente, que ela é uma pessoa muito viajada, tá? A Agatha Christie. Ela foi atrás de uma paixão, ela cultivou uma paixão por arqueologia. A Agatha casou em 1930, pela segunda vez, com Max Malone, que ela conheceu aí fazendo essas escavações, né, indo por esse mundo afora. Ele trabalhava com arqueologia, esse cara, e ele ficou casado com ela, né, com a Agatha, até o final da vida deles. E foram através dessas viagens aí que ela escreveu muitos livros famosos. E ela falou assim que ela escrevia, para ela bastava assim uma mesa e uma máquina de escrever para ela
começar a escrever. Um dos livros famosos aí que foi escrito em 1934 foi O Assassinato no Expresso do Oriente, né? Ele foi adaptado para cinema, teatro, TV, e a versão de 74 desse romance rendeu um Oscar para Ingrid Bergman. Só nesse ano de lançamento do filme, gente, o romance original vendeu mais de 3 milhões de cópias. Olha só isso. Esse filme também foi readaptado em 2017 agora, né, há pouco tempo, pelo diretor Kenneth Branagh. E ele também atuou no filme junto com um grande elenco como a Judi Dench, a Michelle Pfeiffer e o Johnny Depp. A inspiração veio de uma viagem que ela fez realmente, né, para o Cairo e ficou presa dentro de um trem com outros passageiros devido a uma grande nevasca, né, que aconteceu naquela viagem. Outra viagem ao Egito que rendeu um livro de 1937 dela foi A Death on the Nile, Morte no Nilo, que é um de seus romances mais famosos também, onde o detetive Poirot, né, acaba envolvido num triângulo amoroso que tem como consequência o assassinato de uma jovem herdeira a bordo de um navio. De novo, né, esse livro foi adaptado e foi parar aí nas telas grandes, foi para o cinema em 1978, mas agora, gente, também em 2020 teve uma outra versão deste filme que também foi dirigido pelo Kenneth Branagh e ele também atuou, né, como o próprio detetive Poirot, e muita gente famosa aí também nesse filme, como a Mulher Maravilha, a Gal Gadot também participou desse filme. E, gente, muitos desses assassinatos e histórias, né, envolvem grandes detetives nas histórias de Agatha Christie, mas o mais famoso realmente é o Hercule Poirot. As obras de Agatha Christie seguem a mesma estrutura ali, né, gente? É a apresentação dos personagens, o crime, a investigação e a resolução. E aqui é onde o seu personagem mais importante, né, que é o detetive Poirot, de 1,60 m, bigodinho enroladinho, né? Esse Hercule Poirot, gente, ele reina ali nas histórias. Ela se inspirou nesse personagem num jovem belga que ela conheceu ali, cruzou com ele na sua infância em um dos hotéis em que ficava na cidade onde ela morava. O Poirot é muitas vezes comparado, gente, ao Sherlock Holmes, no sentido de, assim, eles serem romances, né, policiais, serem detetives. Aí, cada um tem suas características, lógico, né, bem diferentes. Mas o Poirot, ele sempre resolve os crimes com calma, observando e questionando, usando a psicologia e a razão, né, a famosa célula cinzenta, né, que ela fala, assim, a massa cinzenta. Uma outra personagem, gente, uma detetive amadora, que aparece em 12 romances e em 20 contos policiais, é a Miss Marple, que é uma senhora solteirona que vive no vilarejo fictício de St. Mary Mead. E ela, gente, usa do seu profundo conhecimento da natureza humana para desvendar os mistérios. Ela é a personagem preferida de Agatha. E ela também aparece em várias, né, histórias aí, junto com o Poirot, né? Tá aí uma outra detetive para essa grande escritora. Nas suas obras também, outros detetives foram destaque, como o Parker Pyne. Ele era um especialista, gente, em curar as infelicidades das pessoas, né? Quando a gente tinha algum probleminha no coração, a gente ia lá se consultar com esse detetive. Também destaca-se o casal Tommy e Tuppence, Annie Mansfield, que aparece no livro The Man in the Brown Suit, e muitos outros, gente, porque a mulher, vamos combinar, era expert, assim, ela era bem FODA, vamos colocar assim, tá? Em escrever romances policiais. O outro destaque na carreira dela é o livro bem famoso, O Caso dos 10 Negrinhos. O original em inglês chamava-se 10 Little Niggers. E aí no qual se baseia uma cantiga infantil da Inglaterra, tá? Esse livro, na época, causou muita polêmica, gente, porque quando foi publicado lá nos Estados Unidos, devido a preocupações com acusações de racismo, o nome foi mudado, né, lá nos Estados Unidos para And Then
There were none. Não sobrou nenhum. Porém, apesar dessa polêmica toda, o livro foi um dos maiores sucessos da Agatha Christie. Voltando a falar de Poirot, a gente vai falar de mais uma obra dela, que é o livro Curtain, que foi traduzido aqui no Brasil como Cai o Pano, que narra a última aventura do Hercule Poirot, no qual ele volta ao local de seu primeiro caso e é assassinado. Putz, dei já um spoiler para você que não sabia da história. Esse daí foi o último livro a ser publicado durante a vida da autora. A obra foi escrita bem antes, lá no início da Segunda Guerra Mundial, e permaneceu inédita, trancadinha ali no cofre de um banco. A Agatha somente autorizou essa publicação bem mais para frente, em 1975, quando percebeu que não ia mais conseguir escrever. Esse livro chamou tanta atenção na época, quando foi publicado, que rendeu a Hercule Poirot um obituário no jornal norte-americano The New York Times e foi o primeiro personagem fictício a ter lugar ali na primeira página do jornal. Olha que legal isso, né? Dentre várias peças de teatro que a Agatha também escreveu, a de maior destaque é o The Mouse Trap, gente, ou A Ratoeira. Essa, gente, de acordo com o Guinness, é a peça que está há mais tempo encenada na história do teatro desde 1952, com mais de 29 mil apresentações, gente. É muita apresentação, desde a sua estreia, e segue em cartaz até hoje. Eu assisti, ela é ótima. Você pode ver essa peça em Londres, ela está em cartaz no mesmo teatro desde 1971, no famoso Teatro St. Martin. Outra curiosidade aí é que em 1955 foi criada a Agatha Christie Limited, uma empresa que passou a cuidar dos direitos de todas as obras, peças e filmes aí da Agatha. O neto dela, o Matthew Pritchard, de 76 anos, é o único herdeiro e sortudo que tem os direitos de suas obras e cuida do legado dela até hoje. Olha só que magnífico isso. A Agatha morreu de causas naturais, gente, aos 85 anos, em 12 de janeiro de 1976, e ela está enterradinha ali em Wallingford, em Oxfordshire. Nesse ano de 2020, gente, ela faz 100 anos que escreveu o seu primeiro romance, que foi o Mysterious Affair, no qual apresenta ali, introduz o famoso detetive nosso que a gente conhece, o Poirot, para o mundo aí. E hoje, gente, no dia 15 de setembro, ela completaria aí 130 anos de idade. Tá aí, gente, essa história super legal dessa escritora para vocês, dessa mulher que é, uma lenda. Ela escreve muito e eu já vi, várias peças dela, já vi vários filmes e vale muito a pena você conhecer a Agatha Christie, se você não conhece. Já vi muito Poirot aí na TV, aí na Inglaterra. E fica aqui a minha homenagem a essa grande escritora, certo? A Agatha Christie. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, quanto eu gostei de fazer ele. Vai lá, assina o nosso canal, dá uma curtida aqui nesse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo logo logo. See you soon. Bye bye.